Olá, IPCA! Hoje é segunda-feira, dia 20 de maio de 2013. Estamos juntos há 393 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 1 a 3 do livro de Deuteronômio. Deuteronômio é um livro que se compõe basicamente dos 3 últimos sermões que Moisés proferiu aos israelitas. Moisés liderou o povo até a fronteira de Canaã. Já havia conquistado terras do lado oriental, as terras que foram conquistadas dos reis Seom e Og na Transjordânia. As tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés já estariam assentadas ali, e agora era hora de cruzar o Jordão para conquistar a terra de Canaã. No entanto, era importante lembrar aquela geração que nasceu no deserto, em sua grande maioria, que aquele era um povo que tinha um pacto com Deus, uma aliança com Deus, e que tomaria posse da terra de Canaã nos termos dessa aliança. A aliança que foi feita lá no Sinai foi descumprida pelos israelitas. Houve a intercessão de Moisés, houve o perdão de Deus para com os israelitas, mas esse pacto havia sido formalizado com os pais daqueles que agora haveriam de atravessar o Rio Jordão. Era preciso que fosse um pacto feito com eles também. Era preciso que eles fossem avisados dos termos soberanos nos quais Deus queria se relacionar com eles. Que eles fossem avisados do preço da desobediência. Que eles fossem avisados, então, de que entravam para possuir uma herança por estarem numa relação pactual com Deus. Portanto, é natural que Deuteronômio, que contém esses 3 sermões de Moisés, seja estruturado numa forma de contrato. Contrato como era redigido nos termos daquela época. Contava-se a história da relação entre as duas partes, falava-se das regras que deveriam ser obedecidas, fazia-se previsão para a leitura periódica desse contrato, para o seu armazenamento, invocavam-se testemunhas, normalmente seres inanimados, como pedras, como monumentos, como colunas, os céus e a terra, e então se falava das recompensas da obediência e dos castigos da desobediência. Isso nos parece ser, pelo que a arqueologia nos informa, uma forma muito comum de tratado naqueles tempos. Os tratados do reino hitita que foram escavados lá na Turquia, atual Turquia, mostram que essa era muito bem a estrutura de como um reino dominador se relacionava com os seus dominados. E aqui o que nós temos é o Deus soberano de toda a terra se relacionando com o seu povo. Você pode ler um pouco mais sobre isso no boletim que publicamos ontem, que está também à sua disposição no nosso site. O texto que nos introduz Deuteronômio mostra o livro de Deuteronômio como um grande contrato, um grande pacto, uma aliança de Deus com o seu povo. Nos capítulos 1 a 3 de Deuteronômio que estamos lendo hoje, a ideia é que as partes sejam identificadas. Que contrato é esse? Quem é que está contratando? É Deus que está fazendo uma aliança com os israelitas. Quem são esses? Nós vamos apresentá-los neste contrato, contando a história de relacionamento desses dois. Por isso, os capítulos iniciais de Deuteronômio são um grande retrospecto histórico de tudo aquilo que Deus fez com o seu povo desde o Egito, 40 anos antes, até trazê-los às portas da terra de Canaã, ali nas campinas de Moabe. O capítulo 1 então fala que os israelitas estavam além do Jordão, como diz o verso 1, que era o 40º ano desde que eles saíram do Egito, como diz o verso 3, que eles já tinham ferido a Seom e Og, os reis da Transjordânia, como diz o verso 4, e que Moisés se encarregou de explicar a lei, de explicar o pacto para eles, como diz o verso 5. A história começa a ser contada no verso 6, quando diz que Deus falou com o povo, enquanto o povo ainda estava lá em Horebe, lá no Monte Sinai. E diz o verso 7 que Deus deu a ordem para que o povo partisse em direção à terra de Canaã, a terra dos cananeus, como nós vamos ler um pouquinho mais à frente, e que então tomasse posse da sua herança. Aí então nós vamos ter, a partir do verso 9, um resumo das coisas que nós já lemos a respeito delas no livro do Êxodo, no livro de Levítico e no livro de Números, porque nós estamos relembrando a história para celebrar um contrato, um pacto, uma aliança. Nós lemos então, a partir do verso 9 do capítulo 1, que Moisés achou a tarefa de liderar aquela multidão muito pesada e que contou com a nomeação de auxiliares. Nós lemos que esse povo chegou até Cades Barneia, no verso 19 do capítulo 1,
que foram mandados espias, verso 22, que os espias trouxeram um relatório que derreteu o coração do povo por causa da incredulidade, verso 28, que Deus se irou com o povo e falou que aquele povo não entraria em Canaã, verso 35, mas que depois de cumprida a justiça de Deus, finalmente o povo então haveria de entrar. 40 anos o povo amargou em disciplina, mas não em abandono. Deus sustentou o povo durante 40 anos, como lemos no verso 7 do capítulo 2. Então agora eles marcharam de Cádiz para a Transjordânia, para as campinas de Moabe, não podendo entrar em guerra com os edomitas, descendentes de Esaú, nem com amonitas ou moabitas, descendentes de Ló. São as coisas que nós vemos no capítulo 2 até aproximadamente o verso 20. Morreu a geração incrédula, como nos informa o verso 14 do capítulo 2, e agora os filhos dessa geração é que haveriam de cruzar a fronteira. Deus haveria de aterrorizar os povos em Canaã, para que eles tivessem medo dos israelitas e que a conquista então fosse assim realizada. É o que lemos no verso 25 do capítulo 2. Moisés lembra então que a conquista começou na Transjordânia, com a derrota do rei Seom e a derrota do rei Og. Já estamos aqui então até no capítulo 3. E tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 3, nós vemos Moisés enfatizando que isso foram conquistas que Deus deu ao seu povo. Verso 36 do capítulo 2, Moisés diz: tudo isso o Senhor nosso Deus nos entregou. Verso 3 do capítulo 3 é dito que Deus, o nosso Deus, em nossas mãos também deu ao rei Og de Bazã e todo o seu povo. Eles então já sabiam aqui que, estando na Transjordânia, já desfrutavam de uma herança que Deus lhes deu ali. A sequência do texto, então, nos mostra que os rubenitas e gaditas e a meia tribo de Manassés iam ficar na Transjordânia, mas que eles haviam prometido a Moisés que atravessariam o rio para ajudar os seus irmãos a encontrar a sua porção do descanso. O verso 20 diz exatamente isso, que o povo atravessaria o rio, lutaria pelos seus irmãos e só então voltaria para possuir a sua herança na Transjordânia. Nós lemos a partir do verso 23 que Moisés rogou a Deus que removesse o seu castigo e que permitisse que ele entrasse em Canaã, mas Deus falou: não, você não vai passar esse Jordão. Prepare Josué como seu auxiliar, fortaleça Josué, ele é quem vai entrar. Tudo isso são coisas que nós já vimos, mas que são repetidas aqui, e esse é o significado de Deuteronômio, a repetição da lei, para que o povo que está prestes a entrar no Egito se lembre da sua história, se lembre do seu dever de obediência, se lembre da aliança que celebrou com Deus lá no Monte Sinai 40 anos antes e tome posse da terra prometida de forma feliz e abençoada. Nós vamos continuar vendo a história em seu retrospecto até quase o finalzinho do capítulo 4, porque o primeiro discurso de Moisés, o primeiro dos 3 grandes sermões de Moisés neste livro, é exatamente o resgate da história. O segundo discurso de Moisés, que começa no verso 44 do capítulo 4, é a parte em que se dá mais atenção aos mandamentos. Hoje, então, nós gastamos mais tempo com o retrospecto histórico. Amanhã, nós vamos encerrar o retrospecto histórico e iniciar a leitura dos mandamentos. Começaremos então o segundo grande discurso de Moisés. Entendida essa estrutura, nós vamos perceber que não há grandes novidades em Deuteronômio. Nós estamos falando de repetição, de coisas que já foram conhecidas pela geração anterior, mas que precisam ser lembradas pela geração que vai entrar em Canaã. A grande lição disso tudo, neste momento, é que nós precisamos conhecer história para saber o que é que Deus já fez com o seu povo e em que termos devemos nos relacionar com ele. E a segunda questão é a ideia de que nós precisamos relembrar. Nós nos esquecemos. E para isso temos que estar em constante exercício devocional, em constante leitura da palavra, porque as coisas passam pela nossa mente e muitas vezes acabam indo embora, e o nosso coração precisa estar sendo constantemente abastecido pela verdade do Senhor. Por isso que aquela geração cresceu no deserto, sabia daquelas histórias, era a história da sua família, mas no entanto precisava lembrar de tudo isso. Esse é o teor daquilo que estamos lendo hoje e continuaremos lendo amanhã, se Deus quiser.
Espero que essas lições abençoem a sua vida, aumentem a sua compreensão da Escritura, e amanhã a gente se encontra aqui para continuar, se Deus nos permitir. Bom estudo para você e até lá.